Convido a todos os irmãos a fazerem uma leitura bíblica, texto sagrado, palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós faremos uma leitura do versículo 1 ao versículo de número 10. Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Todos encontraram? Diga graças a Deus. O texto está aqui, nós vamos fazer então a leitura em uma só tradução. Está escrito assim no versículo 1: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Diga aí, uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. Repita isso: e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E você diz: Amém. Tome seu assento. Muito obrigado. Que Deus mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero nesses minutos agradecer a Deus por esse tempo, por essa oportunidade, um momento tão precioso como este, em que estamos partilhando do mesmo propósito, caminhando debaixo da mesma visão e prosseguindo para o mesmo alvo, que é Cristo Jesus. Sendo assim, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar junto com os irmãos aqui na Concef. Eu estive aqui aproximadamente uns 2 anos atrás, né, pastor? Meu Deus, demorei um tempo para voltar aqui, mas fico muito feliz por retornar a esta casa, essa linda igreja que Deus tem abençoado, e a minha palavra a Deus é de gratidão. Também quero expressar palavras de gratidão, respeito e carinho pela vida do pastor Décio. Deus em Cristo siga o abençoando por mais uma vez me receber aqui nessa linda igreja. A minha oração e o meu desejo é que Deus continue preservando em graça, sabedoria e saúde para continuar fazendo a obra do Senhor aqui neste lugar. Deus em Cristo siga abençoando a vida do pastor. Será que você pode aplaudir a Jesus por vida do pastor? Também a vida da Cíntia, obrigado, tá bom? Mais uma vez me receber aqui. E a todos os pastores, obreiros, mulheres de Deus que labutam e trabalham aqui nessa obra para o crescimento e expansão do reino. Que Deus em Cristo siga abençoando a você. E você também que saiu da sua casa, você que deixou a sua acomodação, veio para cá, disposto a dar glória a Deus, disposto a adorar a Jesus, que Deus continue abençoando. Você recebe assim? Graças a Deus. Olhe para cá, por gentileza. Atos capítulo 3, vai ser muito breve. Eu preciso compartilhar aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Enquanto eu estava orando nessa tarde, meditando, o Espírito de Deus me fez lembrar desse texto, que saltou da Bíblia, abraçou meu coração, e eu quero compartilhar algumas verdades que Ele ministrou a mim, ao seu coração também. Atos capítulo 3 é um texto muito familiar de todos nós. Nós sabemos muito bem todos os detalhes que Lucas, com muita objetividade, faz questão
de detalhar e descrever especificamente neste capítulo dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Trata-se de um cenário muito familiar, é uma história muito bem conhecida de todos nós, porque o capítulo 3 vai registrar um dos momentos marcantes da igreja primitiva que está caminhando poderosa e cheia do Espírito Santo. Esse momento é de 2 discípulos que agora estão na qualidade de apóstolos de Jesus, que após receberem a promessa do Espírito Santo, estão subindo ao templo para exercer a prática da oração. E neste caminho de sair do lugar que eles estão para subir ao templo a fim de orar, tem um coxo na porta do templo. Esse coxo era colocado todos os dias ali naquele lugar para pedir esmolas àqueles que entravam no templo. E através da vida de Pedro e João, no liberar de uma palavra, diga aí uma palavra, aquele coxo recebe um milagre. E o resultado de tudo isso é que o nome do Senhor é glorificado. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o tratado sobre a obra e a pessoa bendita do Espírito Santo. Tudo que nós vamos acompanhar dentro dos 28 capítulos desse livro é resultado do cumprimento da promessa que acontece no capítulo 2 desse livro. Nós o intitulamos como Atos dos Apóstolos, mas poderíamos chamar de forma mais apropriada como Atos do Espírito através dos apóstolos, já que é através do ministério do Espírito que a igreja foi fortalecida, e no ministério do Espírito a igreja ganhou seu crescimento tanto em número quanto em influência no mundo, também como em poder espiritual. Ou seja, tudo que nós vamos ver como manifestação do Espírito, como manifestação de Deus sendo revelada neste livro, é o Espírito Santo quem protagoniza todos os seus movimentos e todas as suas manifestações. Quando nós olhamos também para os nossos cultos na nossa atualidade, nós percebemos que toda ação de Deus e manifestação de Deus sendo realizada nos nossos cultos, nossas reuniões que participamos, é resultado e consequência daquilo que começou em Atos dos Apóstolos. É bem verdade que quando nós sentimos uma manifestação de Deus dentro do lugar que nós nos reunimos para entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Ele, é bem verdade que mexe com as nossas emoções. Quando o Espírito se move, alguns levantam a mão para dar glória a Deus. Quando o Espírito se move, alguns choram sentindo a presença dEle. E quando o Espírito se manifesta dentro do ambiente que nos reunimos para glorificar, entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, existem pessoas que ainda mais empolgadas querem até correr dentro da igreja. Eu sou desse tipo. E se eu sinto a presença dele, irmão, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dar glória, dá vontade, irmão, de sair daqui, você sabe como, né? Aqueles que têm o cabelo mais ajeitadinho, saem com o cabelo todo espalhafatoso, isso é obra e manifestação do Espírito, porque mexe com as nossas emoções. Tudo isso que vivemos é resultado do que começou em Atos capítulo 2. Esse livro é o livro do cumprimento da promessa. Tudo que vivemos na nossa atualidade é cumprimento de uma promessa. Diga aí, a promessa do Espírito foi dada pelo próprio Deus. Isso deve-se ao fato de que a manifestação do Espírito a partir de Atos dos Apóstolos, e que também nos alcança e nos acompanha até hoje, é completamente diferente da ação do Espírito no Antigo Testamento. Se você olhar e estudar com muito detalhe, você vai perceber que a ação do Espírito no Antigo Testamento era de forma esporádica, era por tempo limitado, e poucas pessoas eram hábeis a receber a possessão do Espírito para uma missão específica. Ou seja, a verdade é que o Espírito descia, capacitava quem precisava ser capacitado, realizava as suas obras e logo após subia aos céus de novo. Só que Deus, através dos seus profetas, vai testificar dessa promessa, de que agora o Espírito não mais descerá, capacitará quem precisa ser capacitado para depois retornar aos céus. Mas a verdade é que agora o Espírito descerá, encherá a igreja de Deus e permanecerá com ela até a consumação dos séculos. Nós podemos acompanhar isso através da boca de alguns profetas que passaram pelo Antigo Testamento. Isaías capítulo 44, versículo 3, Deus diz: porque derramarei água sobre os sedentos,
derramarei rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Lembra do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28? Deus, através da boca do profeta, vai dizer: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões de Deus. Na transição do Antigo Testamento para o Novo, Deus testifica na boca do profeta João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 11, quando ele, após pregar no deserto uma mensagem de arrependimento, trazia para a beira do Jordão aqueles que davam crédito à sua mensagem, e a mensagem de João era alterada, porque a mensagem de arrependimento do deserto agora se transformou numa mensagem de batismo como consequência do arrependimento. E agora a mensagem de João é esta: a verdade é que eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, este é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu fico pensando, alguém olhando para João e se questionando: mas João, o que isso tem a ver com a tua mensagem? Ele diria: porque eu batizo com água para arrependimento, mas quem virá após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Jesus! O próprio Cristo testifica dessa promessa quando ele diz: eu subirei, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Essa promessa recebe o seu cumprimento em Atos capítulo 2, quando Lucas, sendo muito categórico, vai começar dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa que todos estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Eu gosto do detalhe que Lucas dá, porque Lucas não disse que foi um, e Lucas não disse que foram apenas dois, mas Lucas é muito categórico ao dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. É por isso que eu quero motivar a você a adorar essa noite, porque o Espírito te encheu para provar ao inferno e ao diabo que a igreja não parou e não vai parar, porque Ele te encheu a fim de que você pudesse ser capacitado para levar alguém a mesma graça que te alcançou, para levar alguém a mesma palavra que você tem fé, para alcançar outras pessoas através da mesma promessa que te alcançou. E se alguém aqui dá crédito e coloca fé nessa palavra, levante uma das suas mãos e diga glória a Deus por essa palavra. Então olhe para cá. Tudo que vivemos hoje é resultado de uma promessa. Só que haveria pelo menos duas condições para que essa promessa pudesse acontecer. Primeira condição, João capítulo 16, versículo 7. Jesus está assentado com seus discípulos, dando-lhes últimas instruções antes de subir aos céus. E a instrução de Jesus é necessário eu subir aos céus, para que o outro advogado desça sobre vós. Segunda condição, Lucas 24, 49, ou Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus com seus discípulos ceando na mesa da comunhão, diz assim: permaneçam na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Veja só, primeira condição, Cristo diz: subirei, para que o Espírito desça. Segunda condição, Jesus diz: permaneçam na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus está dizendo mais ou menos assim: a minha parte eu faço subindo aos céus, mas a parte de vocês é necessário vocês fazerem, se posicionando na terra.
Porque Ele está dizendo: mediante as promessas que eu te fiz, eu faço a minha parte em subir, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês, se posicionando para receber as promessas que eu já te fiz. Sabe por quê? Porque uma igreja bem posicionada é uma igreja pronta para viver promessas de Deus. Mulheres bem posicionadas são mulheres prontas para viver promessas de Deus. Eu vou além, jovens bem posicionados são jovens prontos para viverem promessas de Deus. Homens, obreiros, ministros bem posicionados são homens prontos para viverem promessas de Deus. A igreja na sua totalidade bem posicionada é uma igreja pronta para viver as promessas de Deus. E eu não sei se alguém aqui decidiu se posicionar para reviver, para viver a realidade de algumas promessas que Deus tem feito a você, mas eu prego aqui na motivação do Espírito para te lembrar que mediante o teu posicionamento diante das promessas de Deus, Ele fará coisas por você inimagináveis. Ele fará você viver o que o teu pai não viveu, Ele fará você viver o que tua família não viveu, Ele fará você viver o que os teus vizinhos não viveram. Sabe por quê? Mediante o teu posicionamento, Deus está dizendo à sua alma e ao seu coração: eu tenho capacidade de cumprir em você, e através de você, coisas inimagináveis. Será que alguém pode levantar a mão para adorar a Jesus? Glória a Deus. Olhe para esse irmão que está do seu lado, para essa irmã que está do seu lado, e diga aí: Deus fará coisas inimagináveis mediante o seu posicionamento. Oh, glória. Será que alguém pode levantar as mãos e dizer glória a Deus por isso? Só que tem uma verdade na Bíblia que me chama muita atenção, porque diante dessa condição de permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, talvez na visão dos discípulos ainda não era suficiente. Aí você está perguntando: mas isso daí é loucura, Jesus só disse para ficar em Jerusalém. O que mais eles precisavam fazer? Os discípulos, que passaram aproximadamente 3 anos e meio sendo discipulados por Jesus, disse assim: para esperar a promessa, nós não ficaremos de braços cruzados. Para esperar o cumprimento daquilo que Cristo disse, testificado pela boca do próprio Cristo, nós não ficaremos de braços cruzados. Eu fico pensando, os discípulos olhando um para o outro e perguntando: e o que a gente vai fazer? Atos capítulo 1, versículo 14. E subiram ao cenáculo para colocar em prática a oração, todos juntos no mesmo propósito. Porque tudo que os discípulos vão viver dentro dos 28 capítulos de Atos é resultado da oração do capítulo 1. Porque eu posso te falar uma verdade: existem coisas reservadas para o seu futuro que serão resultado das orações que você faz. Deixa eu te trazer a memória. Se você for parar para pensar em tudo que você tem, eu sei que em algum momento da sua vida você parou para refletir e pensar sobre isso, de coisas que você tem hoje, que são resultados de orações que você já fez no seu passado. É verdade ou não é? Olha a família que Deus te deu, olha o casamento que Deus te deu, olha o ministério que você executa. Tudo isso é resultado de orações que você já fez no seu passado, mediante as promessas que Deus decidiu liberar sobre a sua história. E o que os céus está dizendo hoje: se prepare para viver coisas no teu futuro que serão resultado das orações que você faz no seu presente. É por isso que eu gosto de pensar na ideia de que tudo que os discípulos aprendem sobre prática de oração, aprenderam no discipulado de Jesus. É só nós olharmos para o capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Jesus, após orar em um lugar separado, vai encontrar os seus discípulos, e os seus discípulos vão fazer um pedido a ele, e o pedido é esse: mestre, assim como João ensinou seus discípulos a orar, ensina-nos a orar também. Em outro episódio, Marcos capítulo
capítulo 1, a partir do versículo 39, Jesus estava dentro da casa da sogra de Pedro. Após realizar o milagre da sogra de Pedro, multidões de todas as regiões cercaram o ambiente que Jesus estava, e Jesus realizou milagres naquele lugar. Jesus expulsou demônios naquele lugar, e Jesus também pregou a sua palavra naquele lugar. Só que em dado tempo, Jesus se ausenta do lugar e vai para as regiões desertas orar ao Pai. Eu fico pensando que os discípulos olhariam para Jesus e se questionariam: o que Jesus está fazendo da vida? Deixou uma multidão dentro de casa que quer receber dos seus milagres, quer ouvir da tua palavra, para ir para o deserto orar. Eu fico pensando Pedro, que vai atrás de Jesus no deserto, chegando diante de Jesus e se perguntando: Senhor, tu deixou uma multidão dentro de casa que quer ouvir da tua palavra e quer receber dos teus milagres, e o Senhor está vindo para o deserto orar. Jesus olharia para Pedro e diria: Pedro, é que tu não entende nada sobre vocação e nada sobre ministério, porque ministério não começa em apresentação diante dos homens, ministério começa no secreto da oração diante do Pai. Irmão, eu tenho certeza que eu estou pregando para gente aqui que tem chamada de Deus, tem vocação de Deus, e talvez muitas pessoas já tenham distorcido a verdade do que é ter ministério, porque a verdade é que para muitos ministério é ter o nome no cartaz, para muitos o ministério é o microfone da oportunidade, mas Jesus está nos ensinando que o ministério não começa no microfone da oportunidade, mas começa no secreto da intimidade com Deus em oração. Levante as suas mãos para receber uma palavra. Essa noite Deus está dizendo para você: enquanto você se posiciona em oração, eu construo você, eu edifico você, eu restauro você, eu levanto você. Alguém ficou de pé para receber? Vou liberar. Enquanto você se mantém no secreto da tua intimidade, Deus é responsável em te dar oportunidades para executar aquilo que Ele confiou na palma das suas mãos. Será que alguém pode levantar a mão e dizer glória pela palavra? Aleluia. Jesus está ensinando para Pedro que ministério não começa no altar da oportunidade. Ministério não começa com o microfone da oportunidade. Ministério começa no secreto da intimidade com Deus em oração. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo de número 14, os discípulos estão dizendo: não basta ficar em Jerusalém esperando que alguma coisa aconteça de braços cruzados. Nós vamos nos colocar em oração para receber a promessa do Espírito. E eu fico pensando que a oração do capítulo 1 é mais ou menos essa: enche-nos Espírito, aviva-nos Espírito, queima no nosso peito a chama da tua promessa, Espírito. Capítulo 2, enquanto eles estão orando, o Espírito vem como o som de um vento veemente e impetuoso. Você sabe disso, porque sabe qual é a maior lição desse texto? De Atos capítulo 1 e capítulo 2, enquanto os discípulos se posicionam em oração, é que se você se coloca em compromisso de orar para receber as promessas que Deus te deu, Deus tem capacidade de cumprir aquilo que Ele decidiu liberar sobre a tua história. Aí alguns podem até pensar: basta, orei no capítulo 1 para receber, orei no capítulo 2, enquanto orava o Espírito desceu, agora está tudo bem. Só que os discípulos no capítulo 3 estão subindo para o templo para nos provar que não basta apenas orar para pedir, tem que orar para manter o que o céu tem. Eu sei que tem muita gente que se dedica à oração para receber a realidade de algumas promessas de Deus, para viver a realidade de algumas coisas que Deus já decidiu dizer sobre você, sobre a sua casa, sobre a família e sobre o seu ministério. Mas a verdade é, o maior segredo de uma vida de quem é cheio do Espírito Santo não é quando você ora para ter, mas é quando você ora para manter aquilo que o céu te deu. Aí, irmão, eu vou liberar uma palavra porque meu coração está queimando. O Espírito me motiva
motiva a profetizar alguém. O maior segredo revelado na sua história a partir desse momento não serão as orações que você faz para viver a realidade daquilo que eu disse sobre você, mas serão as orações que você faz para manter aquilo que eu te dei, para manter aquilo que eu decidi confiar nas tuas mãos. É por isso que os céus está dizendo para alguém: não basta apenas orar para ter, tem que orar para manter, tem que orar para manter, tem que orar para manter, tem que orar para manter o que o céu colocou nas suas mãos. É muito interessante esse ato dos discípulos subirem ao templo após o cumprimento de promessa, porque isso revela um segredo muito incrível sobre quem é cheio do Espírito. Pergunte para mim o quê? Você tomou café, você almoçou? Pergunte mais forte, diga: pergunte o quê? Os discípulos têm um conceito sobre ser cheio do Espírito Santo muito diferente de alguns que estão vivendo no nosso tempo. Porque para muitos basta apenas estar cheio. Só que Pedro e João, quando estão subindo ao templo para exercer a prática da oração, está nos ensinando que estar cheio não é suficiente. É necessária oração para permanecer cheio do Espírito. Você não entendeu? Estar cheio, eu vou pregar melhor para você entender. A culpa não é sua, não, a culpa é do pregador. Estar cheio do Espírito é estado limitado. Hoje eu tenho, amanhã não é garantia que terei. Hoje sou cheio, amanhã talvez não. Hoje eu estou com o microfone e dá oportunidade para exercer o ministério. Amanhã eu quero chutar o balde. Esse é o conceito de quem apenas está. Estado temporário. Hoje tenho, amanhã talvez não. Hoje canto, amanhã talvez não. Hoje prego, amanhã talvez não. Hoje exerço, amanhã talvez não. Hoje sirvo, amanhã talvez não. Agora os discípulos trazem um conceito muito diferente do que é ser cheio. Porque para eles não basta apenas estar, tem que permanecer. E o sentido de permanecer é muito diferente do sentido de estar. Porque enquanto no estar é ter um dia e no outro talvez não, quem permanece cheio está dizendo: o mesmo Espírito que me enche na segunda é o mesmo Espírito que me sustenta na terça. O mesmo Espírito que me sustenta na terça é o Espírito que me levanta na quarta. O mesmo Espírito que me levanta na quarta é o mesmo Espírito que me mantém de pé na quinta. O mesmo Espírito que me mantém de pé na quinta é o mesmo Espírito que me prepara para a sexta. O mesmo Espírito que me preparou para a sexta é no sábado, quando o convite da balada chegar, quando o convite para pecar chegar, quando o convite para se desviar chegar, você vai olhar para quem está te convidando e vai dizer: eu não posso, porque eu sou cheio, 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 cheio do Espírito Santo. O que Deus está dizendo para você é: não basta apenas se manifestar em adoração como ser alguém cheio do Espírito Santo, baseado em apenas 2 horas de culto, porque o mesmo Espírito que te enche aqui é o mesmo Espírito que quer te levar com graça para onde você pisar a planta dos teus pés. Levanta a mão para receber uma palavra. O Espírito está dizendo para você: a mesma graça que eu faço você alcançar aqui é a graça que vai te sustentar para quando você pisar o pé naquele quintal, para quando você pisar o pé dentro daquela casa, para quando você pisar o pé no meio dos teus parentescos. Deus está dizendo para você: eu te darei graça para alcançar aqueles que estão longe da minha presença, porque a graça do Espírito está sobre você, a presença do Espírito está na tua cabeça, e Ele está dizendo para alguém: a mesma graça que te enche aqui é a graça que te sustentará também lá. Abre a boca para dizer glória, porque essa noite Ele está nos enchendo do seu Espírito. Conceito de permanecer cheio. Olhe para alguém que está no seu lado e diga: não basta apenas estar. Diga: é necessário permanecer cheio do Espírito. Agora veja só, eu ouso te dizer que o maior segredo e o maior milagre do capítulo 3, na verdade, não é nem ter um coxo em pé, Cíntia. Talvez você vai olhar para mim e vai dizer: o que esse camarada está dizendo é maluquice. Porque tem um coxo que está na porta do templo que, por receber uma palavra, se colocou de pé. É um grande milagre. Mas eu preciso dizer a você: olhe para cá, olhe para cá. O maior milagre do capítulo 3 não é ter um coxo de pé.
Pergunte para mim, qual é o maior milagre? É ter um Pedro e João caminhando juntos. Atos capítulo 3, versículo 1, vamos lá? E Pedro e João subiam. Vamos lá de novo? Pedro e João subiam. O pastor falou de unidade aqui, né? Pedro e João subindo juntos é o maior milagre do capítulo 3. Aí você se pergunte, por que é o maior milagre do capítulo 3? Porque quando você vai observar o registro dos evangelhos, Pedro e João apresentam características de um comportamento e de um temperamento diferente. Quando você vai olhar para a história e para a biografia de João, você percebe que João é mais recatado, João é comedido, João é alguém que senta para escutar, para depois pensar em falar, diferente de Pedro. Pedro é o camarada que apresenta características de um comportamento e de um temperamento explosivo, frenético. Pedro é mais ousado. Pedro primeiro fala, depois pensa no que falou. E pior, lá no Nordeste, Pedro é o camarada da peixeira. E além de Pedro ser cabra ruim, porque mirou na cabeça de Malco, ainda era ruim de mira, acertou ele. Você vê que o camarada era ruim, diferente de João que é o discípulo do amor. Lembra da carta de João? Filhinhos. Aí você para pensar, Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João estão subindo, porque esse é o segredo do reino. Olhe para alguém que está no seu lado, diga aí, reino de Deus não é competição. Diga aí, reino de Deus é unidade. Pedro e João subindo juntos retrata a unidade da igreja caminhando em oração debaixo do mesmo propósito. É por isso que talvez você não entendeu o porquê de algumas pessoas estarem tão próximas de você como neste tempo. Aí você está olhando para as pessoas que se aproximaram de você e você se questiona, mas por que fulano está se aproximando de mim se fulano não tem nada a ver comigo? É porque Deus faz assim, Deus pega um Pedro para colocar do teu lado, Deus pega um João para colocar do outro, só para te lembrar de uma coisa: reino de Deus não é competição, reino de Deus não é sobre quem prega melhor, não é sobre quem canta melhor, não é sobre quem lidera melhor, não é sobre quem serve melhor. Reino de Deus é unidade, reino de Deus é assim, quando eu estou quase parando por perder as forças da caminhada, Deus coloca um Pedro e um João do meu lado para pegar na minha mão e dizer: se depender da gente, você não para. Se depender da gente, você vai continuar caminhando cheio do Espírito. É por isso que eu quero te motivar. Se não for atrapalhar a sua entrega a Deus, pegue na mão desse crente que está do teu lado, pegue na mão dele, mexa com ele aí e diga assim: se depender de mim, você não vai parar. Se depender de mim, você não morre no meio da caminhada. Se depender de mim, você não fica para trás, porque nós estamos em unidade. O mesmo sangue que te lavou é o mesmo sangue que me lavou. O mesmo hino que você canta é o mesmo hino que eu canto. O mesmo Deus que você adora é o Deus que eu adoro. Nós não estamos aqui para criar competição com ninguém. O nosso conceito de reino ainda é unidade, unidade, unidade. O nosso conceito de reino é unidade. Pedro e João subiram juntos. Aí você percebe uma coisa: Pedro e João, que estão subindo juntos ao templo para exercer a prática da oração, retrata para Lucas uma construção de narrativa sobre prática de oração. Versículo 1: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Eu te pergunto, isso é a construção de uma narrativa sobre prática de oração, sim ou não? Só que quando você vai para o versículo 2, coloca aqui para mim, Lucas vai quebrar o contexto sobre prática de oração. Olha para cá, para falar de alguém que é coxo, que era colocado na porta do templo todos os dias para pedir esmolas àqueles que entravam. Aí eu te pergunto, qual é o nexo que tem entre o versículo 2 e o versículo 1? Porque versículo 1, Lucas fala sobre prática de oração. Versículo 2 fala de alguém que é coxo, pede esmola na porta do templo àqueles que entravam. Aí pela palavra eu tive uma resposta.
Enquanto no versículo 1, Pedro e João estão dizendo: vou para o templo orar. Eu fico pensando que na eternidade Deus está olhando para Pedro e João e estão dizendo: pode subir. Porque enquanto vocês entregam a vida de vocês em oração, no versículo 2 eu já preparei um cenário para usar esses indivíduos que oram. Porque não basta apenas orar sem fazer nada. Oração sem ação não gera nenhum resultado. Não adianta orar e você dizer: eu oro, mas não vou. Eu oro, mas não faço. Eu oro, mas não evangelizo. Eu oro, mas não convido. Eu oro, mas não mando a mensagem. Oro, mas não levanto ninguém. Porque tem gente que pensa que ser cheio do Espírito é apenas ter dom dentro do templo. Alguém pensa que o maior significado de ser cheio do Espírito é ter dom dentro do cenáculo, o ambiente que foi cheio. Agora os discípulos estão nos ensinando uma verdade: que os mesmos que foram cheios no cenáculo, no capítulo 2, estão levantando alguém caído no capítulo 3. Porque a sua vida só terá sentido quando você dá sentido à vida de alguém. Vou repetir, isso aqui foi muito bonito. A sua vida só tem sentido quando você dá sentido à vida de alguém. Os mesmos discípulos que foram cheios no capítulo 2 são os mesmos discípulos que estão levantando alguém caído no capítulo 3. Sabe por quê? O mesmo Espírito que te enche aqui é o Espírito que quer usar você também dentro da tua casa. O mesmo Espírito que te enche aqui é o mesmo Espírito que quer te usar lá dentro da empresa que você trabalha, dentro da escola que você estuda, dentro da faculdade que você cursa, dentro do bairro que você mora, na rua que você está localizado, até no meio dos vizinhos que você está localizado. Deus está dizendo para você: não basta ser cheio aqui se na tua casa ninguém te reconhece como crente. Não basta ser cheio aqui se na tua rua alguém duvida se você é homem ou mulher de Deus mesmo. Porque o mesmo Espírito que te enche aqui será o mesmo Espírito que te dará a capacidade de ser usado por Deus para alcançar alguém aonde você pisar os teus pés. Deus está dizendo para alguém: quando você ser cheio aqui, você também receberá autoridade para quando você pisar dentro daquela faculdade que o professor questionar da tua fé, você vai olhar para ele e vai dizer: eu não nego a minha fé porque eu sou cheio. Eu não nego a minha fé porque eu sou cheia. Quando você pisar naquela rua que alguém te afrontar e questionar se você é crente ou não, você vai olhar para ele e vai dizer: eu continuo mantendo a minha fé viva porque o Espírito me encheu. A chama do Espírito ainda queima no meu peito. O Espírito está dizendo a alguém, por motivação da palavra, ao seu coração, de que a mesma graça que você recebe aqui será a graça que te capacitará para alcançar algumas vidas aonde você entrar e aonde você estender as suas mãos. O Espírito que te enche aqui é o Espírito que te ajudará a levantar alguém caído na porta do templo. Eles sobem para o templo, e aqui eu começo a encerrar. O coxo está na porta. Diga comigo: o coxo está na porta. Olhe para cá. Todos os dias o coxo era colocado na porta do templo com um propósito: pedir esmolas aos que entravam no templo. Diga aí: o coxo era colocado naquela porta para pedir esmolas. O que mais me chama a atenção aqui é que ele não reconhece a geografia do lugar que ele está. Porque o coxo está no templo, lugar de intimidade com Deus, lugar de relacionamento com Deus, ambiente de atmosfera profética, ambiente de atmosfera espiritual. Só que o maior problema do coxo é estar em uma geografia profética apenas para pedir as suas banalidades. O coxo está na porta do templo. Diga de novo: porta do templo. E o seu propósito é pedir apenas uma esmola. Aí ele está vendo Pedro e João subindo ao templo e estende a mão para pedir esmola. Pedro e João, que estão cheios do Espírito Santo, vai dizer assim: olhe para nós. Quando aquele coxo olha para Pedro e para João, ele cria uma expectativa. Diga: expectativa. Ele cria a expectativa de receber uma esmola, porque esse é o propósito dele, estando em lugar de geografia profética. Ele cria a expectativa de receber esmola, quando na verdade Pedro, em companhia de João, vai olhar para ele e vai dizer: esmola nós não temos.
Prata e ouro nós não temos. Porque o maior segredo de uma vida em relacionamento com Deus não é receber o que quero, mas é receber o que preciso. Aquele coxo criou a expectativa em uma esmola. Quando Pedro e João diz assim: não tenho prata nem ouro, diga aí, expectativa quebrada. Perceba que quando a sua expectativa foi quebrada por não receber aquilo que quer, o coxo automaticamente frustrou-se no seu coração, porque toda expectativa não correspondida me gera uma frustração. Mas olhe para alguém que está do seu lado e motive a ele a crer, dizendo assim: toda frustração é pedagógica. Wellington, porque toda frustração é pedagógica? Porque o não de Deus hoje está me ensinando que algo novo está chegando para mim. É por isso que Ele te trouxe aqui, te colocou nessa cadeira, te fez chegar neste lugar, te deu resistência para permanecer até agora, só para lembrar a você que talvez alguns nãos que Ele te deu não foi para matar você, não foi para matar a fé que te motiva, mas a verdade é que o não de Deus para você hoje é a garantia de que há uma porta aberta diante dos teus olhos amanhã. Deus está dizendo para você: a porta que eu fechei agora é sinal de que há um portão para ser aberto diante dos teus olhos. Deus está dizendo para você: o meu não para você hoje é a garantia de que tem novidade chegando, tem um ciclo novo se abrindo, tem novidade de Deus para você e para a tua casa. Levante as mãos para receber uma palavra. Deus está nos motivando essa noite a acreditarmos que os nãos dele hoje para nós é a garantia de que tem muita coisa boa de Deus chegando aí. Só quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus por essa palavra. É exatamente isso. O não de Deus hoje me ensina que as vontades de Deus estão acima das nossas vontades. Aí, após receber um não, Pedro, em companhia de João, vai dizer assim: olha, prata e ouro nós não temos, mas uma coisa temos. Diga: o que o coxo precisava não era de uma esmola. Diga: o que o coxo precisava era de uma palavra. Porque uma palavra tem capacidade de fazer por você o que uma esmola não tem capacidade de fazer. Gente, eu estou sentindo Deus aqui para liberar uma palavra ao coração de alguém. Eu sei que você veio aqui com expectativas em tantas coisas, e talvez você possa sair daqui frustrado por Deus não atender elas, mas a verdade é que você sairá frustrado por Deus não atender as suas expectativas, mas as expectativas dos céus para a tua vida hoje serão concretizadas. Deus está dizendo para alguém nessa oportunidade, por base da sua palavra: o meu não para você hoje é a garantia de que uma palavra vai fazer por você o que nenhuma esmola pode fazer por você. Uma palavra vai fazer o que o médico não faz, uma palavra vai fazer o que o juiz não faz, uma palavra vai fazer o que o advogado não tem capacidade de fazer, uma palavra vai fazer por você o que os teus amigos não têm capacidade de fazer por você, uma palavra vai ter capacidade de fazer o que nenhum parente seu consegue fazer por você. Ele está dizendo para a sua alma essa noite: o que você precisa nunca foi de uma esmola, o que você sempre precisou foi da minha palavra, da minha palavra, da minha palavra, da minha palavra. Deus está dizendo para você: a minha palavra hoje vai te tirar do estado que você está, a minha palavra vai te tirar do chão e vai te colocar de pé de novo, a minha palavra vai dar vida onde o diabo decretou a morte, a minha palavra vai entrar com cura onde o médico disse: essa enfermidade não sairá de você. O que o céu está dizendo e animando a tua alma nessa noite é que Ele está te dando vida pela palavra, somente pela palavra. Somente pela palavra. Após o coxo receber a palavra, diga: o coxo que estava na porta
agora por causa de uma palavra vai romper os limites da porta. Porque a esmola sempre o colocou no mesmo lugar a vida toda. Talvez seja por isso que você está olhando para a sua vida e você vê que as coisas não estão caminhando, as coisas não vão para frente. Você dá um passo para frente e 10 para trás, e Deus está dizendo: essa noite é noite de você romper os seus limites pela minha palavra. Eu senti um arrepio de Deus aqui para liberar uma palavra profética ao coração de alguém. Levante as suas mãos. Deus está dizendo para você: até agora, talvez você tenha vivido uma vida limitada por causa de algumas pendências que estão em você, mas pela minha palavra, eu te farei romper os teus limites. O diabo olhou para você e disse que do ano de 2023 você não passaria. O diabo olhou para dentro da tua casa e te disse que neste ano você não viveria prosperidade e abundância. Mas eu vim motivado pelo Espírito a profetizar sobre você e sobre a tua casa, que quem vai cair não é você, quem cairá não são os teus parentes e os teus familiares, quem cairá será Satanás, porque pela palavra ele está te dizendo: ainda esse ano você viverá coisas maiores, ainda esse ano eu te farei viver um tempo de abundância e prosperidade na minha vida. Eu não sei quem crê, mas o Espírito me motiva a profetizar que o que ainda não deu certo até agosto de 2023, a partir dessa noite ele está dizendo para a tua alma: se até o que era para dar certo deu errado, agora até o que era para dar errado vai dar certo para a glória do meu nome. Só quem acredita, joga a mão pro alto e diga glória a Deus pela palavra. Olha para esse irmão, diga aí: até o que era para dar errado vai dar certo. Oh, Jesus, Deus está te dizendo: o diabo jurou que você ia se desviar, mas olha você aqui. O diabo jurou que você não cantaria mais, não pregaria mais, não serviria mais, não levantaria a mão mais para dar glória, mas olha até onde Deus te sustentou, e hoje você pode gritar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Deus da palavra está dizendo ao seu coração: se eu te dei capacidade de resistir até aqui, prepara-te, porque ainda tem uma grande caminhada para você caminhar, ainda tem um grande caminho para você percorrer, e somente alimentado pela minha palavra você terá força para caminhar neste caminho. Só quem acredita, levante as mãos e confirme, dizendo glória a Deus. Fica logo de pé, por gentileza, nós vamos orar. Antes de nós orarmos, eu preciso compartilhar a última informação. Nós vamos orar e nós vamos para as nossas casas. O maior problema desse coxo para não romper os limites da porta do templo sempre foi a sua deficiência. Porque o problema para ele nunca foi ter porta fechada. Diga aí: o problema daquele homem nunca foi ter porta fechada. Pergunte para mim, qual era o problema dele? Era estar paralítico na frente de uma porta aberta. Wellington, por que aquele coxo não entrou pela porta sendo coxo? Simples, porque ele perderia o acesso da porta. Tradição judaica: se um coxo entrasse pelo templo, alguns religiosos poderiam olhar para aquele coxo e dizer: aqui não é teu lugar, sai daqui. Ou seja, perderia o acesso da porta. Só que primeiro, antes do coxo acessar a porta pelo lado de dentro, Deus resolve as suas pendências do lado de fora. Deus está te dizendo: o problema nunca foi ter porta fechada para você. Eu não sei quem tem fé para receber isso aqui, mas Deus está te dizendo: tudo que eu já disse sobre você, tudo que eu já disse sobre a tua casa, sobre você e o seu ministério, eu não vou preparar, já está pronto. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: a porta nunca esteve fechada para você. Diga: a porta sempre esteve aberta. E talvez você se questione: por que eu não entrei
entrei ainda, porque quem não está pronto é você. Mas essa noite o Senhor está te dizendo: eu estou te preparando para receber tudo que eu já preparei do lado de dentro dessa porta para você viver. Será que alguém pode dar crédito a essa palavra, levantando a mão e dizendo glória? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar, porque essa noite o diabo não vai tirar o acesso das portas que Deus já nos deu. A maior raiva do diabo é saber que você passará a entrar pelas portas que Deus te deu acesso, e ele não terá motivo e causa para te tirar deles. Deus está dizendo e animando a tua alma com essa palavra, de que você pode cantar de novo, de que ele colocará um hino de cântico nas suas bocas, um cântico novo nos teus lábios, porque o diabo não tirará de você os acessos que Deus já te deu. Então nós vamos nos colocar em oração, e o nosso pedido é: Senhor, resolva as pendências que existem em nós, resolva as paralisias que existem em nós, para podermos acessar todas as promessas que o Senhor já nos fez. Talvez para você as pendências sejam alguns pecados, talvez para você as pendências esteja na sua área emocional, esteja na sua vida espiritual, mas essa noite é noite de romper, essa noite é noite de avançar sem pendência, avançar sem dar motivos ao diabo, avançar sem dever nada para o inferno, porque essa noite ele está dizendo para você: se você orar, dando crédito à palavra que acabou de ser liberada desse altar, eu resolverei as tuas pendências e te farei romper os limites dessa porta. Então levante a sua voz em oração. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na tua presença essa noite, Senhor, orando e crendo, conscientizados de que a tua palavra nos fará romper os limites que foi imposto a nós por causa de algumas pendências que nós carregamos. Mas nós te pedimos, Senhor, resolve aquilo que nos impede de caminhar para o centro da tua vontade. Tira de nós todo o peso, tira de nós, como está escrito na tua palavra em Hebreus capítulo 12, tira de nós todo o pecado que nos odeia, para que possamos continuar caminhando na carreira da fé, na maratona da fé, que possamos prosseguir ao alvo que é o Senhor, debaixo do mesmo propósito, caminhando em comunhão. E a igreja que assim crê, que essa noite é noite de romper, que essa noite é noite de avançar, que essa noite é noite de subir, juntos em unidade, debaixo do mesmo propósito. Levante as suas mãos, aplaude a Jesus, dizendo glória a Deus por essa palavra. Que Deus te abençoe.